vontade de falar em línguas, continue falando. Eu não quero que você pare por conta, não, vou respeitar. Não. O Espírito Santo, ele está te levando para a atmosfera de Mateus 6,6, sabe? E quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta. Você fala, mas eu não estou em casa. Não, você está na casa do Pai. Você está na casa do Pai, e o Pai quer te levar para o cômodo secreto, sabe, o lugar secreto. Porque Ele quer gerar algo hoje dentro de você. Aleluia. Vamos ler todo mundo junto no 3, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Não apague o Espírito. Vamos mais uma vez? Vai, no 3. 1, 2, 3. Agora de uma forma profética, olha para quem está do seu lado e você vai declarar isso no 3. 1, 2, 3. Não apague o Espírito. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. E pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. O Senhor tinha colocado algo no meu coração quando o bispo falou, pastor, tem como você ministrar no culto de missões? E aí o Senhor tinha colocado acerca de missões, né? E sempre vem o texto, né, que a gente usa, sempre quando vai falar de missões, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? A toda criatura. E eu fui buscar o sentido no grego, no original, acerca da palavra ide, acerca desse texto, desse versículo. E eu vi que no grego, resumindo, a palavra ide, ela é transformada por indo. E aí você ganha um novo sentido para esse texto. Se a gente trocar a palavra ide pela palavra indo, ficaria indo por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Então a gente entende que não é um ponto de chegada, mas é um destino. Porque quando eu falo ide por todo mundo, é um ponto de chegada, né? Vai até certo lugar e lá você começa a ministrar, mas ele está falando de uma continuidade. Permanece. Por onde você passar, continue ministrando. Porque missão ela não é quando você chega num local, mas a missão é desde onde você está. Você vai ministrando, e o local aonde o Senhor te colocar é o ponto de chegada. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Porque muitas vezes quando a gente se prepara para missões, a gente se prepara só pensando no local onde nós vamos ministrar. Ah, quando eu chegar lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que não. A gente já tem que ir se preparando desde aqui. Nós temos que ir buscando estratégias para ir ministrar onde o Senhor quer que nós vamos. Onde o Senhor nos colocar. E o primeiro ponto para quem quer ministrar fora. Cadê o irmão Guilherme? Ele pode falar com propriedade, né? Não é, irmão? A primeira coisa que nós temos que estudar é a cultura. Porque se a gente chega com a nossa cultura num país totalmente diferente, dá esse choque. E não tem alguém melhor na palavra, claro, abaixo de Jesus, que Jesus ele é o top dos top, né? Mas a gente pode pegar o apóstolo Paulo como uma referência. Quando ele chega ali na cidade de Atenas, ele começa a olhar os altares, não é? E ele começa a estudar aquela cidade. E ele vê um altar escrito ao Deus desconhecido. E aí ele chega sobre aquele povo e ele fala: eu vi que vocês têm muitos altares, mas tem um altar que está escrito ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu venho falar. Então primeiro ele estudou a cidade, ele estudou a cultura, ele observou tudo que tinha ali, para ele poder falar do amor de Deus. Ah, pastor, mas
eu não tenho esse chamado para a missão. Será? Todos nós fomos chamados para uma missão. Todos nós fomos chamados como missionários. Talvez você não tenha um destino fora do país, mas você é um missionário onde você está. Você é um missionário dentro do seu serviço. Você é um missionário na faculdade. Você é um missionário no seu bairro. Todos nós temos esse chamado como missionário. Porque nós não somos deste mundo. Nós não somos dessa pátria. Nós somos embaixadores do reino aqui nessa pátria. Nós somos representantes de Cristo nessa pátria. Então nós temos que mencionar o nome do Senhor por onde nós passarmos. Nós temos que falar do amor dele por onde nós passarmos. Oh, calabassia. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. E eu fui buscar o sentido da palavra missão, bispo. E a palavra missão deriva do termo em latim, missio, né, que significa ato de envio ou remessar. Por sua vez, esse substantivo é formado a partir do verbo mittere, que tem o sentido em enviar, mandar ou atirar. E muitas vezes você não entende quando o Senhor ele te chama para algo. Quando o Senhor ele quer te enviar para um local, na verdade eu não enxergo como envio, mas como um arremesso. Porque o Senhor muitas vezes ele vai nos levar para local onde a gente não quer ir. Muitas vezes o Senhor vai te colocar em locais que você fala assim: Senhor, mas aqui? Isso é porque eu tenho algo para fazer aqui. Pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que você leu? Não apague o espírito. Porque a partir do momento que a gente deixa de cumprir aquilo que o Senhor está gerando no nosso coração, nós estamos apagando o Espírito. A partir do momento que a gente quer tomar outras rotas, não quer fazer aquilo que o Pai está destinando a gente fazer, nós estamos apagando o Espírito. A partir do momento que a gente fala: não, eu quero ficar aqui na zona de conforto, porque aqui está maravilhoso, nós estamos apagando o Espírito. Decai a sua demanda, Espírito. E essa noite Ele quer acender essa chama, Ele quer manter essa chama acesa dentro de você. Ele quer manter essa chama acesa. Porque tem muita gente precisando ouvir do amor de Deus. E você não nasceu por acaso, você não foi um erro. Você foi destinado a nascer. Você nasceu com um propósito. Ah, Senhor, mas eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. E o Senhor, Ele coloca as palavras na sua boca, não se preocupe. Antes que se formasse no ventre, eu te conheci. Foi eu que te formei, e as nações eu te dei por profeta. Eu acho tão lindo esse texto. Porque mostra que o Senhor tem propósito no nosso nascimento. Quando você nasceu, o pastor Flávio falou assim: está ali o meu atalaia. Falou: vai vir um aí, né? Tá chegando aí, né? É o meu atalaia, é o meu missionário. É a minha missionária, o meu profeta, a minha profetisa. É isso, o Senhor Ele tem propósitos no nosso nascimento. E o diabo a todo tempo tentou destruir a minha e a sua vida, justamente para acabar com esse propósito. Gente, a mesma estratégia que ele veio usando desde lá do Antigo Testamento, né? Do nascimento lá de Moisés, que todos os meninos tinham que morrer, não é? Aí depois foi com Jesus também, todas as crianças até 3 anos, se eu não me engano, não era? 2 anos e meio tinha que morrer. Você acha que ele anulou isso? Não, ele permanece ainda nessa guerra. Porque ele olha para mim e para você, e ele enxerga Cristo em mim e em você. Ele falou: tem que destruir ele, porque senão vai destruir todos os meus planos e projetos.
É por isso que você é tão perseguido desde a infância. É por isso que muitas coisas aconteceram com a gente desde a infância. Desde o nosso nascimento. Porque Ele quer destruir tudo aquilo que tem propósito de reino. Aí Ele não conseguiu te destruir. Você está na presença do Senhor. Aí sabe o que Ele faz? Começa a colocar distrações. Porque você perde a vontade de orar, você perde a vontade de jejuar. Ele começa a colocar obstáculos para você não ter um relacionamento genuíno com Deus. Ele começa a colocar um monte de coisa para você fazer. Se distrai com isso, com aquilo, para você não ter um tempo de busca com Deus. Aí o seu trabalho parece que as 8 horas ou as 9 horas de trabalho é pouco. Porque você trabalha e ainda tem coisa para você fazer no outro dia. Você chega em casa cansado e não tem um tempo de qualidade com Deus. Não parece a mesma estratégia que Faraó usou com o povo de Israel? Ah, estão querendo cantar, estão querendo, não, mete mais trabalho. Põe mais trabalho. E tudo isso vai apagando a chama do Espírito em nós. Tudo isso vai apagando. Só que hoje, essa chama não vai apagar, mas vai acender mais e mais. O Senhor está colocando lenha sobre altares aqui. O Senhor está colocando lenha. Para que essa chama não venha se apagar, mas que venha ser incendiado da presença de Deus. Uau! Ele está colocando essa chama para que você venha, sabe, queimar mesmo de verdade na presença dEle. E cumprir o propósito a qual o Senhor te destinou. Uau! A primeira coisa para você entender e para você cumprir o seu propósito é você sabendo quem você é. Porque quando a gente não sabe quem nós somos, a gente não sabe para onde vamos e nem o que temos. Agora, quando você entende a sua real identidade em Deus, você sabe quem você é em Deus, você sabe qual é o seu propósito, você sabe para onde você vai. E eu gosto desse texto em Romanos 8. Deixa eu achar aqui. Acho que é 8:16, mas deixa eu ver aqui. Aleluia. Romanos 8. A partir do verso 13. E diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E aqui mais para cima diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filho. Então você tem uma identidade em Deus, você é filho. E aí quando eu entendo que eu sou filho, eu entendo também que eu tenho governo. Porque em Salmo 115, a partir do verso 16, diz que os céus é os céus do Senhor, mas a terra foi dado aos filhos dos homens. Aqui ó, né? Cadê? 115, isso.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de... Isso. Então nós temos posse, nós temos governo. O Senhor nos chamou com ordem de governo. O Senhor nos chamou para governar. E aí a outra prova disso, que esse governo foi arrancado por conta do pecado, né? Você vê na tentação de Jesus, a qual Satanás leva Jesus até o alto monte, mostra todos os reinos e diz: tudo isso eu te dou, se você se prostrar diante de mim e me adorar, porque a mim foi entregue. Não era dele, mas por conta da queda do homem, ele tomou posse. Só que o Senhor hoje, Ele nos chama com essa ordem de governo, para destruir toda a seta, toda a cilada de Satanás, e tomar por herança aquilo que foi arrancado lá no início. Mas pastor, eu não estou entendendo, você está indo para um monte de texto, mas que isso tem a ver com não apaguei o Espírito? Porque não vai ser na força do braço. Não vai ser com a nossa garra, não vai ser com a nossa expertise, não vai ser com a sabedoria humana, mas vai ser com o joelho dobrado diante do Senhor, vai ser com o coração rendido, vai ser com o rosto em terra, dizendo a Ele que o Senhor cresça e eu diminua. Vai ser acendendo dentro de você aquela chama da paixão pelo Espírito Santo. Vai ser tendo um relacionamento falando: papai, eu sei que o Senhor está me ouvindo, porque o Espírito já testificou ao meu espírito que eu sou filho e eu tenho uma herança. E aí quando você chegar na onde o Senhor te colocar, você vai falar da paternidade para eles. Você vai falar: você tem um pai, e não é esse pai terrestre. Você tem um pai que cuida de você, que te vê nas madrugadas, que te livrou de várias ciladas. Você não é órfão, você é filho, você é filha. O nosso relacionamento, ele muda quando nós entendemos a nossa real identidade. Não é, bispo? Quando a gente entende, né, pastor? Quando a gente entende que nós somos em Deus, muda o nosso relacionamento com Deus. Porque a nossa forma de oração passa a ser de uma forma mais íntima, sabe? Eu muitas vezes, quando eu oro, às vezes, quem eu ouvi de longe, o pastor fala: ixi, tem uma criança ali orando. Que eu fico: papai, você é lindo, pai. É o meu momento com Deus. E eu me lanço, eu me entrego diante dele. Porque eu sei quem eu sou em Deus, eu sou filho. E sabe por que eu falo que muda o seu relacionamento com Deus? Porque quando você é filho, você tem a convicção do que o pai está te ouvindo. Você não tem dúvida que ele te escuta. Por mais que você não ouça a resposta no momento que você quer, na hora que você quer, mas você sabe que ele te ouviu. Diferente de quando você é servo, que servo, ele necessita da resposta do seu senhor. O servo, ele necessita ouvir a resposta para ele ter certeza que o seu senhor ouviu aquilo que ele falou. Filho não. Filho, ele fala e ele sai e fala: não, sei que meu pai me ouviu. Então não ore mais como servo, mas ore como filho. Entra no seu quarto e ora como filho. Ah, está tudo dando errado, ora como filho e sai de lá com essa convicção de que o pai te ouviu. Sabe? Ah, pastor, mas é que você não sabe o que está acontecendo. Não, mas ora como filho. Ah, mas eu não ouvi a resposta ainda. A luz está cortada, mas o pai te ouviu. Ah, ainda não consegui pagar a conta, mas o pai te ouviu.
Ainda não chegou aquela compra que eu necessito, mas o Pai te ouviu. E no momento certo ela chegará. Gente, uma pessoa que eu identifico, consegui identificar no tempo a qual eu tive a oportunidade de viver com ela, foi minha mãe. Esse relacionamento de pai e filha. Porque muitas vezes a gente passava tanta coisa, mas a minha mãe estava sempre orando e sempre alegre. A minha mãe, quando conheceu Jesus, pensa numa mulher de oração. Cantina na igreja era ela que cuidava. Ela amava cozinhar. Retiro, fala, não, pode deixar que eu cozinho. Ela amava servir. E uma das vezes que mais me pegou, em casa a gente estava faltando algumas coisas. Só tinha uma daquela panela de pressão com arroz, 2 ovos na geladeira e uma panelinha de feijão. E aí tinha uns pedacinhos de mistura. E eu trabalhava, estudava, chegava à noite, já com aquela fome, né? Adolescente. Chegava destruindo tudo. E foi indo. Morava eu, minha mãe, minha irmã, meu irmão mais velho às vezes ia lá também em casa. E passou a semana toda com aquela panela de pressão, bispo, com arroz. E aí quando chegou na sexta-feira à noite, o meu primo chegou em casa com um carro lá, falou, chama a tia, Flávio, que Deus tocou para fazer uma compra para vocês. E aí eu fui chamar minha mãe, a minha mãe chorando, a gente carregando aquelas compras, e ela chorando. Eu falei, mãe, o que foi? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Criança, ela muitas vezes nem olha, não repara o que tem na geladeira. Adolescente, ele só quer chegar e quer comer, não é? Às vezes olha, tá festa, mas ele não vê, não analisa o que está faltando. E minha mãe falou assim, filho, toda vez que você colocava o seu prato, eu falava, Senhor, multiplica, multiplica. E durou uma semana aquela panela de arroz e aquele pouquinho de feijão. Você fala, que isso, pastor? Isso foi o que eu vivi. Porque o relacionamento de pai e filho é diferente. Ah, mas Deus não poderia ter provido na segunda-feira mesmo? Mas Ele queria dar esse milagre para a gente. Ele queria mostrar que Ele é pai, que Ele cuida. Ele queria mostrar que aquilo que a gente estava vivendo não é só na Bíblia que aconteceu, mas que a gente estava vivendo ali a olho nu, sabe? Porque muitas vezes você lê a palavra de Deus, você fala, uau, que incrível, a multiplicação do azeite, mas você pensa que não acontece no dia de hoje, e acontece. Tem muitas mães orando nesse momento, falando, Senhor, multiplica, Senhor, multiplica. Uma outra vez eu trabalhando, eu já era casado, já estava casado, e aí acabou o gás. Aí a minha esposa, a pastora Cris, ela falou, Senhor, eu preciso cozinhar, preciso fazer a comida para o meu esposo e para o meu filho. Ela colocou a mão no gás e falou, Senhor, enche esse gás até o Flávio receber. Depois que ela terminou de orar, demorou um pouquinho, ela foi e ligou. E aí o fogo pegou e foi indo. Aí faltava uma semana e meia ali para eu receber. Aí caiu o dinheiro na conta, eu mandei mensagem para ela, falei, amor, já recebi, caiu o dinheiro aqui. Ela, glória a Deus. E ela cozinhando, bispo. Aí ela lembrou da oração, ela falou, nossa, Senhor, Ele já recebeu. O gás fez. Na hora, eu falo, me arrepio, meu irmão. Essas são experiências que nós vivemos. Eu estou falando de um cuidado de Deus, de um zelo.
que Ele ainda mantém sobre a minha vida e sobre a sua. E essa chama, ela tem que continuar queimando dentro do meu coração e do seu. Porque o Senhor, Ele vai começar a te dar experiência para você contar para outros. E ser uma transferência de fogo, sabe? Enquanto você vai contando essa experiência, o coração vai queimando, igual está queimando agora, que o Senhor está me mostrando um coração em chama. Enquanto você vai contando, vai narrando essa experiência, o coração vai queimando. E não vai ter como aquela pessoa que estiver ouvindo não ser apaixonada, não ficar apaixonada por esse Deus. É por isso que o Senhor, Ele está falando, não apague o Espírito Santo, não apague a chama dentro de você. Ei, missionário, missionária, não apague a chama dentro de você. Não deixe que as dificuldades apaguem o projeto e o propósito de Deus dentro de você. Talvez você não tenha o coração para ir para uma nação. Mas missionário também não é só quem vai, mas quem envia. Missionário não é só aquele que pisa numa terra estrangeira, mas aquele que também, com seu recurso, fala, não, vou financiar para que vocês vão. Não tinha as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus? Missionário não é só aquele que muitas vezes você fala assim, tá bom pastor, mas eu não tenho recurso para ajudar. Mas você pode abrir sua casa para um culto de oração. Você pode abrir um ponto de pregação. Fala assim, não, eu quero que você pregue aqui, igual o Dorca fez com Paulo. Você está entendendo o que é muito mais abrangente? Porque quando a gente fala de missão, a gente só pensa na questão do envio, né? De pisar em outra nação. Mas você pode abrir a porta da sua casa para que outras pessoas possam ser salvas através da sua vida. Gente, como é bom você ir num culto no lar. Como é forte a presença de Deus quando tem esses cultos. Você está entendendo que o Espírito Santo, ele está gerando, e ele está gerando de forma íntima dentro de você, para que você tenha convicção daquilo que ele quer que você faça. Mas não dê uma de maluco quando o Espírito falar com você, tá? Né? Fala assim, não, acho que é da minha carne, não é? Deus faz isso, acho que é da minha carne, não vou fazer isso não. Não, dê ouvido, porque tem propósito maior. Uma vez eu fiz uma oração. Eu falei para o Senhor, eu estava sem carro na época. Eu falei, papai, meu aniversário está chegando. E eu queria um carro de presente. Essa foi a minha oração. Eu senti a presença de Deus muito forte. Na hora, assim, estava no quarto e orando. E eu falando, Senhor, porque eu tenho meus filhos, tudo e tal. Eu comecei a conversar com Deus. Isso foi em novembro para dezembro. Eu trabalhava por conta, dava aula em projeto social. Quando chegava em janeiro, fechava todos os projetos. Só voltava em fevereiro, que era os CCAs, né? E aí, eu recebi, em dezembro, o Senhor falou assim, pega e dá de oferta. Aí, entra a carne, né? Não é possível. Eu vou dar todo o meu salário de oferta, mas como é que eu vou pagar as contas, tudo e tal? E eu falei com a minha esposa, e nesse momento, a gente não vigiou e deixou que entrasse essa incerteza, sabe? Falou, não, mas como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer para pagar? E tem as crianças, tem tudo, a gente só vai receber só em fevereiro, então vai ficar
Dezembro e janeiro sem nada, tal. E eu com dinheiro na conta, segurando, e saiu do meu coração, deixei para lá, bispo. Quando chegou em dezembro, chegou em fevereiro, perdão, bem perto do meu aniversário, a líder lá da igreja falou assim: pastor Flávio, seu aniversário está chegando, vê um presente aí que você quer, você está começando a tocar teclado, vê um teclado que você queira que eu vou te dar de presente de aniversário. Eu falei, nossa, mesmo, glória a Deus. Aí pesquisei lá, mandei para ela. Ela entrou no link e não deu certo, entrou no outro, não deu certo. Aí foi passar, clonar o cartão dela, aquela coisa. Ela falou, pastor Flávio, eu não estou conseguindo te dar um presente. Eu falei, meu Deus. E aí foi indo. Eu faço aniversário dia 10 de fevereiro. Quando foi dia 9, o Senhor falou para ela: pega seu carro e dá para o pastor Emerson, que era um outro pastor da igreja. E ela questionou Deus, falou, Deus, mas por que para ele? Ele ainda nem tirou a carta, está no processo de tirar a carta, por que não para o pastor Flávio, que já tem filho, tudo? E Deus falou para ela, porque eu pedi algo e ele não deu. Meu irmão, ela nem sabia, que eu nem tinha comentado com ela, foi algo no quarto, eu e Deus. Ela chegou e falou isso para mim. Falou assim, pastor Flávio, Deus falou que ele pediu algo e você não deu para ele. E eu questionei quando ele me pediu para dar o carro para o pastor Emerson, que era para ser para você. Só que não foi para você, porque você não obedeceu aquilo que o Senhor falou. Meu irmão, eu chorei tanto. Mas o meu choro não foi pelo carro, mas foi por não ter obedecido à voz de Deus. Eu ia dar aula e muitas vezes eu tinha que ir para o banheiro chorar, e enxugava o rosto e voltava para dar aula, e para as crianças não perceberem, porque aquilo, meu coração estava quebrado diante do Senhor. E eu lembro que uma cozinheira lá, ela era cristã. Ela falou assim, não, pastor Flávio, Deus vai te dar uma outra oportunidade. Eu falei, amém. Que eu tinha contado para ela. Ela falou, não, fique em paz, Deus vai te dar uma outra oportunidade. E passou um tempo, a gente ficou muito mal com isso. E aí da outra vez Deus pediu de novo, né? A gente não hesitou. Falou, não. Colocamos dentro do envelope, entregamos lá na igreja. E aí os líderes falaram assim, nossa, glória a Deus. Gente, você vê como Deus é fiel. E a gente estava para fazer um retiro. Falou assim, a gente não ia conseguir fechar o retiro, porque estava faltando uma quantia. Mas aí depois do culto, depois que a gente já tinha tirado a salva, tudo, a gente olhou, tinha um envelope roxo, justamente com a quantia certa para a gente fechar o retiro. E naquele momento eu me alegrei, porque eu não tinha contado para eles, né? Eu coloquei, depois no retiro eu falei o que o Senhor tinha gerado. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes o Senhor pede algo para você, e Ele vai pedir justamente no momento onde você pensa nas suas necessidades. No momento onde você pensa, se eu tirar, vai faltar. E o Senhor, Ele vai pedir justamente nesse momento para ver onde está o seu coração. Se a gente confia ou não naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala. Porque se Ele é Pai, Ele cuida. E quando você dá, quando você entrega, o Senhor, Ele supre as suas necessidades. Quando você cumpre aquilo que o Senhor gerou dentro de você, aquilo que o Senhor falou para você, Ele abre as janelas dos céus e te abençoa de maneira extraordinária. Então, o Senhor gerou algo no seu coração, não hesite em fazer, faça logo. Aquilo que o Senhor gerou no seu coração, faça. Não deixa para depois. Não pense, mas vai faltar. Não, não, não. O Deus Todo-Poderoso, aquele que é dono dos céus e da terra, Ele há de cumprir tudo
aquilo que Ele falou para você, Ele vai suprir as suas necessidades, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele vai suprir. E para finalizar, nós vamos estar orando. Eu vi um vídeo esses dias de um morador de rua. Ele começou a falar, creio que alguns já viram também. Ele falando assim: olha só que maravilha, eu só tinha, acho que ele estava com acho que era pão, não lembro qual que era o alimento que ele tinha, e um amigo dele pediu alguma coisa para comer, e ele foi e deu aquilo que era o único alimento dele. Ele deu. Ele falou: não, porque na madrugada dá muita fome, e eu dei. E aí os irmãos missionários que vão pelas ruas entregando marmita, foi e deu uma marmita para ele. E ele estava narrando isso. Ele falou assim: quando eu dei, logo depois vocês vieram e me deram essa marmita. Ele falou assim: é porque com Deus é assim, dar do que sobra é muito fácil, o difícil é dar do que te falta. E com Deus é dessa maneira. Ele vai pedir aquilo que você pensa que é a sua necessidade. O profeta chega até a casa da mulher e fala assim: faz um bolo para mim. Ela fala: mas eu só tenho um pouquinho de farinha só para fazer para mim e para o meu filho, e para depois a gente morrer, que não tem mais nada. Ele fala: não, faz para mim primeiro. E aquela mulher fez. E ele libera a palavra profética, falando que não ia faltar azeite sobre aquela casa e nem farinha sobre aquela botija. E Deus, ele é assim. Quando a gente pensa que é o fim para nós, para Ele é o começo. Quando a gente pensa: não, agora não dá mais, eu só tenho esse, eu falo, eu vou ficar sem. Ele fala: não, filho, eu tenho algo melhor para você. Se coloque de pé.